Boa tarde, pessoal. Cá estou eu, conforme prometido, gravando aulas para vocês. Hoje nós vamos começar com a unidade 4.1, né, do nosso livro, que nos fala de luto, morte e melancolia. No momento que vocês estiverem acessando essa aula, provavelmente vocês já vão ter recebido os PowerPoints que eu mandei para vocês, né? E as apresentações, para que vocês possam acompanhar as aulas assim como eu estou fazendo. O esquema que eu vou fazer com vocês é exatamente igual ao que eu faço em sala de aula, tá? Eu vou acompanhar a aula pelo PowerPoint e da mesma forma eu sugiro que vocês façam. O assunto de hoje é um assunto árido. A nossa sociedade, de uma forma geral, não lida bem com a ideia de morte, os sentimentos decorrentes da perda de um ente querido, e por vezes esse estado agravado pode nos levar ao que a gente chama de melancolia. Nós vamos ver ao longo da apresentação a diferença entre a morte, luto e melancolia, tá bom? Então não achem estranho se eu ficar olhando para o lado de cá, é porque eu estou olhando a apresentação tal qual a professora faz em sala de aula, tá bom? Vamos nessa então. Bom, gente, acima de qualquer dúvida, a morte faz parte da condição humana. A morte de alguém que nós amamos não é apenas uma grande perda, mas também uma aproximação de nós mesmos com o tema e com a nossa própria morte. Então, quando a gente lida, e pensando que a gente está falando de morte no contexto da psicologia hospitalar, a morte não nos traz só a dor por perder aquelas pessoas que amamos, mas também ela nos lembra que a condição humana tem um fim, né? Que, de fato, em algum momento nós também passaremos por esse estágio da vida, né? Então, existem formas de a gente entender a morte, e uma delas, né, também diz respeito à morte como parte da própria vida, né? Gente, eu tô me ajeitando ainda aqui. Então essa é a primeira questão que a gente precisa se ater. A morte de pessoas que amamos nos fala não só de morte dessas pessoas, mas também do fato de que nós também um dia morreremos. Então, a segunda lâmina, nós temos aí perder um ente querido, né? Sentir dor e sentir tristeza com a morte de um ente querido é normal, é natural do ponto de vista psíquico. Agora, sentir raiva e ressentimento pode tornar o quadro do luto patológico, tá? A perda de um ente querido impacta na família e cada ente vai ter uma resposta individual à morte e à perda de um familiar. Essas respostas podem ser bem elaboradas, né? O que a gente chama de funcionais ou disfuncionais, tá? Funcional é perder um ente, sentir a dor, fazer o luto e depois, com a passagem do tempo e com os recursos psíquicos, elaborar essa perda. Não é esquecer, mas é conseguir seguir a vida sem ficar fixado no sofrimento da perda daquele ente querido. Cada pessoa reage de uma forma específica à morte de um familiar, certo? Essas respostas pela morte, elas repercutem e trazem consequências emocionais em todos os membros da família, tá bom? Quando a gente está trabalhando em psicologia hospitalar e lida com a perda, a morte de um paciente, a gente precisa olhar para esse núcleo familiar como um grande sistema, onde cada familiar responde de forma específica, tal qual o papel que ele ocupa dentro do núcleo familiar. A perda, ela vai depender muito do contexto familiar, bem como da vivência de cada ente no seu processo de luto. Então, se a gente pensar na família como um grande sistema composto, vamos supor, né, por exemplo, pais, filhos, sobrinhos, parentes, familiares em geral, cada membro, além do seu papel, vai ter a sua vivência de luto. E essa vivência é individual e peculiar, certo?
as pessoas sentem que não têm condições, de uma forma geral, de escutar a dor do outro que perde. E agora eu estou falando de uma condição da nossa sociedade. A nossa sociedade não é hábil para lidar com a perda. E de uma certa forma, essa angústia das pessoas em dar a escuta, em dar suporte a alguém que perdeu um ente, diz respeito à angústia que o sofrimento do outro gera nas pessoas, certo? Por isso que nós vivemos numa sociedade em que a câmera cai, mas por isso que nós vivemos numa sociedade onde, por vezes, lidar e dar suporte com a dor alheia não é algo lá muito bem visto. Não é uma tarefa aceita. De uma forma geral, quando a gente, do ponto de vista psicológico, o luto, quando encarado como uma inadequação na sociedade, acaba afastando os indivíduos do pertencimento social. Durante o período de dor, em que a pessoa sente a falta do ente querido, ela acaba ficando mais reclusa. E há um natural afastamento dos grupos sociais que o indivíduo frequenta, tá? O próprio sentido da própria vida, ele fica abalado e a gente pode ter uma espécie de desilusão perante o mundo, perante a vida e perante si mesmo, causado nos sujeitos que perdem entes queridos. A negativa da condição de morte, que eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar, a morte é uma condição inegável, mas quando nós lidamos do ponto de vista da onipotência, negando a mortalidade, né? Dentro da ideia de que somos imortais, isso gera uma ilusão, e essa ilusão ela pode dificultar a elaboração do luto por parte das pessoas quando perdem os parentes, né? A sociedade ocidental, ela compreende a morte como um tabu, né? Ela elege como um tema que não pode ser dito, né? Sinônimo de fracasso, inclusive para quem trabalha na área da saúde. E a gente pensando que em psicologia hospitalar a gente trabalha sob a tríade paciente, familiares e equipe de trabalhadores. Para a equipe de saúde, perder um paciente, por vezes, é visto como um fracasso profissional, né? Não esqueçam, rememorando as nossas aulas, que as equipes de saúde trabalham no âmbito e buscando a cura. Quando a cura não é algo que se alcançou, né, a chance de que a equipe, parte integrante da tríade, passe por um sentimento potente de fracasso, ela é muito grande. E isso pode gerar fenômenos, né, que podem repercutir na maneira da equipe abordar os familiares ou mesmo o paciente terminal, né, aquele paciente que já está em cuidados paliativos, né. A gente fala também no texto, acho que é importante vocês passarem por essa parte do material, que seria a conspiração do silêncio, tá? Essa ambivalência entre ter de lidar com a morte, entre não aceitar falar com a morte, estar inserido numa sociedade que tem grandes dificuldades de lidar com a morte, pode gerar ambivalência, né? E nisso nascerem distúrbios e conflitos na comunicação, ou seja, as pessoas sabem que a morte está posta, que ela está próxima, né, que vão perder o seu familiar, mas pode acontecer o que a gente chama de conspiração para o silêncio, tá? Nosso texto fala também, né, das tecnologias, as unidades que acabam tendo pacientes terminais ou pacientes sob cuidados paliativos internados. As unidades são unidades muito peculiares, geralmente com um número muito grande de máquinas e aparelhos para prolongar a vida, né, que tem como função o prolongamento da vida. Mas mesmo que essa vida seja
prolongada, essa pessoa que está em fase terminal e somente em estados paliativos, do ponto de vista social, ela é uma pessoa que não tem mais função na sociedade. Isso que eu estou falando para vocês é um panorama sobre em qual sociedade nós estamos inseridos e quando a gente fala de morte, do que a gente fala do ponto de vista social, tá? Vamos adiante. O importante, né, quando a gente fala de pacientes terminais e pacientes que estão sob cuidados paliativos, é de que o processo de morrer traz à tona questões e aspectos das vidas dos pacientes que devem ser priorizados, né? Eu devo priorizar quantidade de vida, e nesse sentido prolongar ao máximo a vida do paciente, ou eu devo priorizar pela qualidade de vida. Aqui nessa parte do nosso material entra o conceito de boa morte. E vocês vão perceber que no nosso material ela está sob aspas mesmo. A ideia de boa morte ela pode ser vista sobre vários aspectos, certo? Ela tem por base 3 princípios que nos fazem pensar no que seria uma boa morte. O quanto o sujeito está integrado com os aspectos morais, terapêuticos e religiosos. Mais para frente a gente vai ver como a religiosidade entra e se relaciona com a questão da morte e a importância de elementos de apoio para que se passe de uma forma menos dolorosa e mais humanizada pelo processo terminal. Isso que eu digo não só para o paciente, mas também para a família que acompanha o seu ente querido, cujas condições de cura já não são mais possíveis. E sim, a gente está tratando de um momento de cuidados e não de cura, tá? Aí entra a ideia de que a gente deve oferecer para aquele paciente que está já no processo de morrer, um processo, tornar esse processo respeitoso dentro das crenças e valores do paciente, certo? Então, quando eu falo de religião, não é o momento que finaliza ou que se aproxima o processo da morte, a gente incutir e forçar uma religiosidade a um paciente, por exemplo, que não tem religiosidade. Quando eu falo em religiosidade, ela é importante para aquele sujeito cuja religiosidade faça sentido, para aquelas famílias cuja religiosidade faça sentido e seja um ponto de apoio. Então não é incomum e não é por acaso que os hospitais têm as capelas, né? Que por vezes representantes religiosos são chamados para visitar os pacientes em estado terminal, né? Os pacientes sob cuidados paliativos, mas não só isso, né? Isso não só na religiosidade se enquadra a ideia de uma preparação respeitosa para o momento da morte. Vamos falar um pouquinho agora, gente, do diagnóstico de doença em estágio avançado e do momento em que esse diagnóstico é passado para a família, tá? Quando uma família, imaginem vocês, né? Coloquem-se no lugar, talvez alguns de vocês já tenham vivenciado isso, já tenham passado por isso, mas imaginem um exato momento em que vocês fiquem sabendo, ou que um paciente nosso, estando no hospital, fica sabendo de que o seu ente não mais poderá curar-se e que o que nos resta agora é a preparação para uma morte dentro dos parâmetros de qualidade de vida, de dignidade da pessoa humana, quando nós falamos em direitos humanos, né? Porque pensar na dignidade da pessoa humana nos cuidados paliativos e na preparação para o momento da morte é preparar uma boa morte, uma morte dentro dos parâmetros adequados de ética, moral, né? Bom, no momento que as famílias têm contato, inclusive o próprio paciente tem contato com o fato de que não mais poderá curar-se, isso desperta sentimentos profundos, né, ligados à perda, tendo início então, nesse processo da informação, né,
o luto. Então, se cair na prova para vocês, o processo de luto inicia-se, opção A, quando a família perde o ente querido. Não, essa resposta não é uma resposta correta, porque o processo de luto ele se inicia no momento em que o núcleo familiar sabe que o seu parente, o seu ente querido, não mais terá condições de se recuperar, tá? O luto é a dor emocional ou uma espécie de agonia que se sente quando se perde, por separação ou afastamento, um objeto que lhe dê significado. Ou seja, e quando a gente fala objeto, gente, eu tô falando objeto não no sentido do senso comum, mas objeto para a psicologia e em especial no recorte teórico da psicanálise, certo? Objeto é aquele sobre o qual se deposita, se investe psiquicamente, traduzindo a pessoa amada, o ente querido, certo? Aquela pessoa tem um significado na vida do sujeito, ela tem uma importância. E é a partir do momento que se sabe que aquele quadro não tem mais como se obter cura, que começa o processo de luto. A família passa a ter de lidar com a morte, certo? O enlutamento é um processo psicológico. Estar enlutado é estar passando pelas consequências da perda de um objeto amado. Então, o enlutamento é um processo, correto? Dentro dos estudos em saúde, nós temos uma ciência chamada tanatologia, tá? Que é o estudo da morte e do morrer. Principalmente no que diz respeito aos aspectos psicológicos, sociais e antropológicos. A tanatologia é uma ciência que procura compreender não apenas o processo do morrer e do luto, mas também como nós vivemos e atribuímos significados em nossas vidas por meio da compreensão de morte. Existem culturas no mundo em que morrer não é entendido como um incidente, um acontecimento negativo. Por exemplo, em algumas regiões do Japão, né, em boa parte do Japão, morrer é algo que significa transmutação, que significa passagem, que significa a ida para um outro estágio. E, por vezes, após os rituais, né, de cremação ou de sepultamento, para pessoas da cultura japonesa, eles fazem uma festa respeitosa de despedida do ente querido. Então, cada sociedade vai atribuir à morte um conjunto de valores, né? Um conjunto de informações que vai permitir com que a gente enxergue a morte de uma forma ou de outra. Algumas religiões enxergam a morte como um transmutar para uma outra fase de vida ou para uma outra dimensão. Então, a tanatologia, ela também estuda isso, certo? Pois bem, alguns autores nos falam sobre a questão da morte. Um autor que eu costumo utilizar muito é o Bowlby, e para ele o luto é uma resposta à separação, tá? De uma figura de apego. Quando se perde uma figura pela qual se tem apego, dentro do conceito de apego para Bowlby, é um atestado, é uma evidência de que essa figura de apego foi perdida e não está mais presente. Então, o Bowlby, ele estuda o luto sob o aspecto da perda do objeto de apego, tá? O nosso material nos traz essa informação. Já Freud, vejam, são dois autores da psicanálise. Como vocês bem sabem, a minha linha de orientação é a psicanálise. Outros autores de outras linhas podem entender a morte, o morrer e o luto de outras formas. E aí fica aqui minha sugestão para vocês, se vocês tiverem interesses em outras áreas de estudo da psicologia, que pesquisem sobre o luto para outras linhas. Certo? O luto dentro da ideia da cognitiva comportamental, dentro da ideia da análise do comportamento, dentro da ideia do humanismo e as sublinhas do humanismo, tá? Acho que é interessante se fazer esse movimento, até porque vocês estão em processo de formação.
e entender qual linha se adequa melhor à perspectiva de sujeito de vocês, né? É interessante, faz parte do processo que vocês estão vivendo. Então, para Freud, o luto é um processo econômico, ligado com a economia psíquica, está ligado à perda de um objeto sobre o qual se investia energia. Veja, quando eu tenho afeto, amor, relação, contato com alguém, imaginem pai, mãe, companheiro, filhos. Perder esse objeto é perder um objeto sobre o qual se investia muita energia psíquica. Então, para ele, o sujeito perde, a partir do luto, o interesse pelo mundo externo, podendo até se recusar momentaneamente a novas formas de investimento psíquicos, em objetos de amor ou, inclusive, em si mesmo. Tá? A energia psíquica para Freud, que antes o sujeito investia no objeto, se volta para o próprio ego, inibindo certas funções psíquicas, como o direcionamento do investimento da libido, por exemplo, para objetos e atividades. Trocando em miúdos, gente, quando a pessoa perde um ente querido, ela pode perder parte da vontade de viver, né? Parte da alegria e da força e do impulso para viver. Assim nos falava Freud, certo? Cada uma das lembranças, situações de expectativa que demonstra a ligação da libido ao objeto perdido se defrontam com um veredito da realidade, ou seja, eu amava alguém que não mais está aqui, que não existe mais, certo? Então Freud nos fala do quanto a energia que o sujeito direcionava àquele objeto, por vezes, é trazida para o próprio ego, podendo haver inibição do contato e do investimento de outros objetos, inclusive do próprio percepção de self do sujeito. Um material muito interessante para falar para vocês é o livro Luto e Melancolia, né? É um dos livros das obras de Freud, que é interessante. Lá Freud aborda a questão do luto, diferenciando o que é o luto da melancolia. Para Freud, melancolia é quando o luto se estende por um período muito grande ou acontece de forma patológica, certo? Para Freud, luto é normal, natural que ele ocorra. Havia um objeto investido psiquicamente e esse objeto não existe mais, certo? Mas a melancolia, na ideia de Freud, e esse texto de Freud que eu recomendo a vocês, é um texto de 1917 de Freud, ele diz que quando o luto se torna patológico e o sujeito não consegue elaborar o processo de separação, ele pode entrar no processo de melancolia, né? Onde é como se o objeto morto, né, o ente querido, estivesse dentro do sujeito, não permitindo que ele invista energia psíquica em novas atividades ou em outros objetos, certo? Que seriam outras pessoas, né? A melancolia, então, está relacionada à perda da autoestima e a uma incapacidade do sujeito de religar aquela energia psíquica que estava investida no objeto para novos objetos, correto? O melancólico, ele confunde o objeto perdido com o seu próprio eu. E o sujeito sabe que perdeu alguém, mas não consegue definir o que exatamente desse alguém ele perdeu. Parte dele se perde com o sujeito, não por um período momentâneo enquanto se elabora a perda, mas por um período mais longo, cronificado e que traz muitas perdas e comprometimentos para o sujeito. Tá? É um quadro entendido como autodestrutivo, autopunitivo, geralmente entendido como uma depressão, tá? Porque ela traz alguns sintomas como insônia, a inapetência, que é a perda do apetite, certo? Por vezes a melancolia pode ser confundida com depressão. É por isso que a gente precisa entender muito bem se a gente está lidando com um processo de luto que ficou patológico e a gente tem um quadro de melancolia, ou se a gente está lidando de fato com um quadro depressivo, tá? Nesse sentido, nós, enquanto psicólogas e psicólogos, precisamos ter muito conhecimento teórico para que a gente consiga discernir os sintomas de um e de outro. Existe uma diferença grande entre depressão e melancolia, certo? E a gente precisa ter bastante clareza teórica para saber discerni-las.
tá bom? O nosso livro para essa prova, ele não aprofunda tanto. Eu entendo que seria importante que nós entendêssemos o que é luto e melancolia na visão de Freud e qual a visão de Bowlby sobre luto, que é muito simples. Para Bowlby, luto é o que se sente quando se perde o objeto de apego, porque Bowlby desenvolveu toda a teoria do apego, tá? Teoria que eu já falei em aula para vocês, interessante de vocês lerem, tá? É bem importante a teoria do apego de Bowlby. Nos responde várias questões, nos traz várias informações importantes quando estamos na clínica, mas também na psicologia hospitalar. Bom, aí a gente entra na obra de Elisabeth Kübler-Ross, né? Uma obra de 1987. Eu acho que eu já até levei esse livro para a sala de aula. É um livro que chama-se Sobre a Morte e o Morrer. Um primor de obra para quem se interessa pelos estudos do luto e da morte. É uma obra impossível de se deixar de ler, tá? Sugestão da professora, fica aí. Essa obra é brilhante, linda. A Kübler, ela fala para nós o seguinte: a importância da escuta e das necessidades, a compreensão do sofrimento dos pacientes terminais. A Kübler é uma pessoa que ficou muito conhecida, ela é uma autora que ficou muito conhecida porque ela que constrói as fases, né, da relação com a morte. Ela que fala da negação, da raiva, da barganha, da depressão e da aceitação. Infelizmente, a obra dessa autora ficou muito mais conhecida por causa dessas fases, mas o que ela tem de mais bonito na obra é o quanto ela nos introduz conceitos sobre a importância da escuta, né, e da compreensão do sofrimento do paciente terminal. O que ela tem de mais bonito para nos oferecer é isso, né? Ela dá base às psicólogas e psicólogos para que a gente perceba o quão importante naquele momento terminal é que nós escutemos o paciente, que nós consigamos abrir a escuta para ele e lidar com os sofrimentos e os sentimentos de uma pessoa que sabe que a sua vida terá fim. E não é o saber que a gente sabe que um dia a gente vai morrer, né? Mas é um saber quase já com data marcada. Ou seja, você tem uma patologia e ela não será curada. Bom, mas então vamos às fases que Elisabeth Kübler-Ross nos trouxe. Essa contribuição potente dessa autora e muito usada e muito difundida no senso comum, essas fases da autora Elisabeth. Bom, ela diz que a aceitação e a ligação, o lidar com o luto e com a morte para o paciente, mas também para os familiares, ele passa por 5 estágios com características muito peculiares, tá bom? O primeiro estágio é a negação. Ela é caracterizada por uma tentativa de afastamento da gravidade do diagnóstico. Exemplo, digamos que vocês, enquanto psicólogos, né, na verdade, vamos entender que uma médica ou um médico cheguem para dar o diagnóstico para o paciente, para a família, e aquele momento que ele diz, não é possível. A gente vai tentar tudo que for, tudo que tiver ao nosso alcance, a gente vai buscar os melhores tratamentos, a gente vai buscar a religião, a gente vai buscar, Deus vai nos ajudar e você vai conseguir sair dessa. A negação está descrita nessas frases, nesses exemplos que eu estou dizendo a vocês. É, de uma certa forma, negar a realidade fática, negar a realidade que nos foi passada naquele momento pela equipe de profissionais. Veja, ela por vezes é um estágio normal, né? É normal que isso aconteça dessa forma. Evidentemente, nós precisamos ficar atentos que ela pode se tornar patológica, certo? O segundo estágio é o estágio da raiva, de uma ambivalência de afetos. A raiva, por vezes, ela é projetada na equipe. Não esqueça, nós, enquanto trabalhadores da psicologia, no ambiente hospitalar, trabalhamos não só com o doente, mas com a família e também com a equipe. Então, essa raiva pode ser transferida para cima da equipe, né? Esse médico, ele não fez o que tinha que ter feito, ele fez um procedimento errado. Digamos que de fato não tenha havido nenhum erro médico, não é incomum que essa raiva seja transferida para a equipe, certo? Essa raiva pode ser transferida
para Deus, por exemplo, como Deus fez isso comigo, como Deus fez isso com a minha mãe, com o meu pai, né? Então esse é o segundo estágio. Nesse estágio, os pacientes e os familiares podem se tornar agressivos e a gente que trabalha em psicologia no hospital precisa estar atento. Nós podemos chegar ao contato com uma família em que nós estejamos, inclusive, chegando para comunicar com esse núcleo familiar e com esse paciente bem no estágio da raiva, né? Só um pouquinho, pessoal, que eu vou botar meu notebook para carregar. Continuando, então. Terceiro estágio descrito por Kibler. E olha, gente, eu aposto meu diploma como essas 5 etapas caem certamente na prova. Vocês podem ter certeza absoluta que isso cai na prova. O terceiro estágio é o estágio da barganha. É comum, nessa fase, eles buscarem métodos mágicos de cura, apelos dramáticos, pactos e promessas com Deus ou com entidades. É aquele momento em que, depois da negação, da raiva, que a esperança ressurge em algo mágico, em algo que possa transformar a realidade. É importante para nós que consigamos entender essa realidade e respeitemos esse período, porém, nós não podemos fomentar essa busca de métodos mágicos, nós não podemos incentivar que a família ou que o paciente, a gente não pode fomentar isso. A gente deve entender, respeitar, entender que se não patológico, isso faz parte do processo, mas não devemos instigar. Ah, vai mesmo, vai lá no templo budista, não sei da onde. Não, acho que a gente tem que ter respeito. Lembrem, uma postura e uma atuação ética e respeitosa para com os sujeitos que trabalhamos. Implica também em não fomentar na fase de barganha, tá bom? Vamos a quarto estágio, tá? Mas aí uma observação. Após um processo, veja, a gente passou por três estágios, aí fica claro para vocês 3 estágios, né? 3 estágios. Passando por esses 3 estágios, o sujeito acaba caindo de cara numa verdade que é inquestionável, né? O quadro clínico não apresenta melhoras. E é nesse momento em que podem se instaurar as 2 últimas fases, tá? Vejam, as 3 primeiras fases, elas ainda falam da negação, da raiva, uma tentativa de barganha, mas as 2 últimas, elas já partem do momento em que o sujeito entende que, sujeito paciente, sujeito familiar, não poderemos mais melhorar o quadro, né? E é quando pode se instaurar a fase da depressão. Nessa fase, a dor psíquica é a principal característica, certo? A gente não vê mais, ou vê pouquíssimo, aquela esperança que a barganha traz, né? Que é aquela última fagulha de esperança de que a gente pode salvar o ente querido. Na depressão, a 4ª fase, a gente já praticamente não enxerga isso, né? E é muito comum que nessa fase surjam sentimentos de culpa, né? Sentimentos de insegurança, tristeza, pesar, certo? A fase da depressão é que o sujeito se depara concretamente com a irreversibilidade do quadro, certo? E por último, vem a fase da aceitação, que é um estágio de quietude, isolamento, né? Você não é incomum você ouvir tanto o paciente quanto os familiares relatarem assim: nossa, eu tô cansado, eu preciso descansar, eu tô exausto disso, né? A vontade de lutar presente nas 3 primeiras fases, ela diminui gradualmente, né? E essa é uma fase, a aceitação é uma fase imprescindível para se elaborar a perda e a separação que está prestes a acontecer, tá? A Kibler, ela introduz, como eu bem falei para vocês, essas 5 fases, elas não são úteis do ponto de vista teórico,
Nem sempre elas aparecem dessa forma tão marcadinha, nesse tempo tão articulado, mas é uma importante contribuição dessa autora, né? Acho que vale a pena. Ela era uma psiquiatra, se não me engano, uma psiquiatra brasileira, que trouxe para o Brasil esse conceito, conceitos importantes da tanatologia, né? Do trabalho com pacientes terminais e pacientes em quadros de cuidados paliativos, tá? Eu falei para vocês agora há pouco da função da religiosidade, né? Que por vezes em quadros em que a gente percebe que não há mais como curar, né? A religiosidade pode ser um elemento importante para o sujeito e para as famílias. E de fatos, Lazarus e Folkman, dois autores, citam um conceito de cupping, né? Que é um conceito que pode ser definido como os esforços cognitivos, comportamentais, utilizados pelo sujeito com o objetivo de lidar emocionalmente com demandas internas e externas, tá? Utilizados em situações percebidas pelo sujeito como estressantes e que sobrecarregam ou excedem os seus limites e recursos psíquicos pessoais. Então, assim, são pensamentos ou comportamentos que ajudam o sujeito a lidar emocionalmente com demandas internas ou externas, ou internas decorrentes de externas. Exemplo, professora. Exemplo disso. E eu sabendo que perderei um ente querido. Eu posso ter um esforço cognitivo, do ponto de vista do pensamento, em tentar buscar esperanças, ou se não mais esperanças, mas elementos que me deem a sensação de que a vida pode ficar melhor, né? De que as coisas podem ser elaboradas de uma melhor maneira. São lugares ou ações onde eu busco força para lidar com fatores estressantes dentro de mim, né? Estratégias de cupping básicas são voltadas para a resolução do problema ou orientadas para a regulação de emoções, tá? Por exemplo, ir na capela dentro do hospital, fazer uma oração, né? Esse ato pode ser uma estratégia de cupping, tá? Pode ser uma estratégia para que eu possa aliviar as angústias, as ansiedades, as fantasias, regular as minhas emoções, tá? Podemos também lidar com estratégias de cupping do ponto de vista físico, né? Como, por exemplo, atividades físicas podem nos auxiliar. Se imaginem um processo de luto, né? Tendo perdido um ente querido e tentando empreender esforços para melhorar a sua condição psíquica. É nesse sentido que eu falo da importância dessas estratégias, certo? Elas podem ser físicas, praticar atividades físicas. A gente sabe que as atividades físicas têm uma potente repercussão sobre a mente, né? Que podem melhorar a sensação de bem-estar pela liberação de neurotransmissores, de substâncias no cérebro que podem melhorar a nossa condição para a elaboração daquele processo de luto, tá? A própria alimentação, né? A alimentação adequada, alguns alimentos têm uma potente capacidade de melhora, né? de auxílio, eles são coadjuvantes nas emoções e a gente pode buscar também na nutrição um amparo importante, né? As técnicas de relaxamento, por exemplo, né? O yoga, a meditação, todos esses elementos podem ser estratégias de cupping para a gente passar por esse período de luto. Lembrem, eu estou falando de luto, então eu estou falando de algo que não é patológico, é algo inerente à perda de objetos importantes. Então, essas seriam estratégias, né, para a gente conseguir melhorar as condições psíquicas, as condições do pensamento, as condições físicas, para lidar com esse estágio. E, evidentemente, psicoterapia, tratamento psicológico é uma potente estratégia de cupping, tá? Então, percebendo que passar pelo processo de luto está sendo algo muito doloroso, o qual você não consegue fazer sozinho, procure um profissional de psicologia, uma psicóloga, um psicólogo,
E mesmo que você vá lidar com psicoterapia breve, que é o tema que a gente vai tratar, se não me engano, no nosso próximo vídeo, né? Que tem um foco delimitado, um número de sessões previstas para lidar com aquele conflito em questão, certo? Também por isso que a psicoterapia breve é chamada de psicoterapia focal. Ela tem um foco, ela quer trabalhar uma questão. Às vezes o sujeito conclui a psicoterapia breve e pode ter indicação para continuar a psicoterapia aí de longa duração, né? Mas de qualquer forma, a psicoterapia breve ela tem um foco muito específico e pode ser elaborar um luto. Trabalho voluntário, recreação, hobbies de uma forma geral podem ser estratégias de resgate do bem-estar psíquico, tá bom? Nunca esquecendo, corpo e mente estão interligados. A gente costuma, por vezes, separar daqui para cima do resto do corpo. Atividade física é muito importante para a superação de quadros, certo? E o luto é um deles. Bom, lá pelas tantas, aos 40 minutos de vídeo, a gente se pergunta o que realmente deve ser feito por um paciente. É um dilema ético de difícil decisão, né? Mas que deve ser pensado e questionado diariamente pelos profissionais da área de saúde que estão diante de temas como a abreviação da vida, morrer, esforços terapêuticos heróicos ou desproporcionais. A instituição é de cuidados paliativos? Como a gente minimiza o sofrimento, né? Então, a grande pergunta aqui é: vale a pena tudo para manter o sujeito vivo, né? Esses esforços terapêuticos heróicos, né, para se manter o sujeito vivo por aparelhos, né, eles são heróicos mesmo ou eles são desproporcionais? Eles trazem alívio para quem, né? Se o sujeito pudesse opinar, ele gostaria que fosse feito por ele até o último instante tudo que está ao alcance da medicina, mesmo que não houvesse mais chances dele se curar? Essas questões são dilemas bioéticos que nós, enquanto psicólogas e psicólogos, trabalhando no ambiente hospitalar, precisamos considerar. Precisamos estar a par dessa discussão bioética. Vale a pena manter a vida a qualquer custo, com procedimentos invasivos que podem machucar, trazer dor? E se o sujeito desejar não partir para determinados procedimentos, se ele estiver lúcido, né, e puder opinar, é correto que ele não aceite um determinado procedimento que poderia fazer com que ele vivesse mais tempo, embora ele não pudesse mais se curar? Esses dilemas bioéticos preenchem todo o nosso fazer enquanto psicólogas e psicólogos no ambiente hospitalar, né? E é dentro desse conceito que a gente vai passar para o próximo vídeo, para a próxima apresentação, né? Que fala de eutanásia, distanásia e ortotanásia, que são conceitos distintos e importantes. Até o próximo vídeo, onde a gente vai começar por esses conceitos.